Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Jonathan Blake era a personificação do sucesso. Aos 48 anos, era CEO e fundador da Blake Tech, uma empresa de tecnologia de ponta especializada em inteligência artificial e soluções sustentáveis. Seu nome era sinônimo de sucesso no mundo dos negócios. Mas por trás dessa fachada brilhante, Jonathan cultivava uma vida familiar que prezava acima de tudo. Ele morava em uma casa suntuosa no alto de uma colina com vista para Seattle, com vistas deslumbrantes da Bahia e das montanhas distantes. A casa, uma mistura de arquitetura moderna e conforto aconchegante, era o cenário de muitas lembranças, as risadas dos gêmeos, jantares em família, noites em que sua esposa, Emily, praticava alguns passos de dança na sala de estar antes de dormir. Emily Blake não era apenas esposa ou mãe, ela era a âncora emocional da família. Ex-bailarina renomada, ela pendurou as sapatilhas de balé após uma lesão, mas transformou sua paixão em uma carreira igualmente empolgante. Diretora artística em uma escola local de Seattle. Sua graça natural e energia positiva irradiavam por toda a casa, proporcionando o equilíbrio perfeito para a vida agitada de Jonathan. Lucas e Emma, seus gêmeos de 18 anos, eram como os pais, brilhantes, generosos e profundamente unidos. Eles compartilhavam um vínculo raro, passando horas discutindo projetos futuros, músicas ou ideias para revolucionar o mundo à sua maneira. Lucas, apaixonado por engenharia, frequentemente ajudava o pai a entender novas tecnologias. Emma, por sua vez, tinha um espírito artístico, um claro legado de Emily, mas também um grande coração que a impulsionava a se envolver em causas sociais. Apesar da agenda lotada, Jonathan se esforçava para estar presente. Nas madrugadas fazia questão de jantar com a família, conversar sobre os acontecimentos do dia e, acima de tudo, ouvir. Para ele, a família era mais preciosa do que qualquer contrato ou sucesso profissional. A família Blake parecia invencível. Sua vida era um equilíbrio perfeito entre ambição, amor e respeito mútuo. No entanto, essa estabilidade estava prestes a ser abruptamente testada. Numa manhã de outubro, Emily acordou sentindo-se estranhamente cansada. O que começara como um simples cansaço rapidamente se transformou em uma dor incômoda, que ela tentava ignorar, como sempre fizera em sua carreira artística. Mas com o passar dos dias, seu estado piorou. Lucas e Emma estavam preocupados. Observavam a mãe desaparecer gradualmente, perdendo o brilho e a energia. Durante uma consulta médica após vários exames aprofundados, o veredito caiu como um martelo: um câncer agressivo. Esse anúncio destruiu a família. Jonathan, apesar de sua riqueza, sentia uma vulnerabilidade que desconhecia. Ele se viu diante de uma dura realidade. O dinheiro nem sempre era suficiente para salvar aqueles que amávamos. Os tratamentos recomendados eram um protocolo experimental, disponível apenas no exterior, e com custos astronômicos. O seguro cobriu apenas uma parte do custo, deixando-os com centenas de milhares de dólares para pagar. Uma quantia colossal, mesmo para um homem da estatura de Jonathan. Lucas e Emma rapidamente perceberam que a situação era grave. Viram a mãe sofrendo impotente, e sentiram a tensão crescente no pai, apesar de seu aparente controle. Jonathan era um homem poderoso, mas pela primeira vez parecia impotente, incapaz de encontrar uma solução imediata. Naquela noite, um silêncio incomum reinava na grande casa dos Blake. Jonathan, como costumava fazer ultimamente, trabalhava até tarde em seu escritório no andar de cima, imerso em arquivos, ligações e e-mails. Sua mente fervilhava, dividida entre a preocupação com Emily e a intensa pressão para manter seu negócio funcionando apesar de tudo. No andar de baixo, no quarto compartilhado, Lucas e Emma estavam sentados lado a lado, com os rostos iluminados apenas pela luz fraca dos celulares. O ar estava pesado, carregado da ansiedade e do cansaço das últimas semanas. Eles sabiam que a situação era mais séria do que deixavam claro para o pai. Lucas respirou fundo, suas mãos trêmulas revelando sua aparente calma. Emma, não podemos ficar aqui parados sem fazer nada. A mamãe precisa de tratamento, e mesmo que o papai seja milionário, ele tem seus limites. Emma sentiu, os olhos brilhando com uma determinação silenciosa. Precisamos encontrar uma solução, e rápido. O olhar deles pousou no Shelby Mustang vermelho brilhante, reluzente na garagem, um carro de coleção precioso que o pai lhes dera de presente de aniversário de 16 anos. Para eles não era apenas um veículo, era um símbolo de independência, de liberdade, de memórias compartilhadas, de passeios noturnos, de risadas, de planos ousados para o futuro. Mas naquela noite aquele símbolo se tornaria um sacrifício.
Sem hesitar, procuraram um comprador discreto, alguém em quem pudessem confiar e que não fizesse perguntas. Após várias ligações, encontraram um colecionador disposto a pagar o preço pedido. Com pesar, assinaram os papéis da venda. Com o dinheiro em mãos, eles adiantaram parte do custo do tratamento experimental da mãe. Sabiam que esse gesto poderia irritar o pai, que ele se sentiria traído, que poderia perder a confiança. Mas nada era mais importante do que a vida de Emily. Alguns dias depois, Jonathan chegou em casa mais tarde do que o habitual, cansado e preocupado. Ao entrar na garagem, teve o reflexo simples, quase mecânico, de procurar seu Mustang. Mas o carro não estava mais lá. Uma sensação imediata de pânico o invadiu. Teria sido roubado? Teria sido um erro? Ele chamou Lucas e Emma enquanto corria sem fôlego. Quando os gêmeos apareceram, com os olhares voltados para baixo, Jonathan soube. Eles calmamente lhe explicaram o que haviam feito, o sacrifício que haviam feito para pagar o tratamento. Uma raiva surda cresceu dentro dele, misturada a uma dor profunda. Como poderiam ter agido sem ele, sem conversar sobre o assunto? Como ele pôde deixar de transmitir a eles que precisavam agir juntos, como uma família? Mas por trás dessa raiva, outra emoção mais poderosa se impôs: orgulho. Orgulho de ver seus corações pulsando de amor e coragem, prontos para sacrificar tudo para salvar sua mãe. Jonathan, com os olhos marejados, tomou-os nos braços. Vocês são incríveis. Vocês me mostraram o que o amor realmente significa. Enquanto Jonathan se dedicava de corpo e alma à organização do tratamento de Emily, conciliando consultas médicas, negociações com especialistas no exterior e procedimentos administrativos, outra tempestade se formava nas sombras, uma que ameaçava o negócio que ele havia construído com as próprias mãos. Certa manhã, enquanto examinava distraidamente os relatórios financeiros enquanto se preparava para uma nova reunião, uma série de anomalias chamou sua atenção. Fluxos de capital inexplicáveis, transações suspeitas, contas que não correspondiam aos valores previamente aprovados. A princípio, ele pensou que fosse um erro de digitação, mas à medida que investigava mais a fundo, suas suspeitas aumentaram. Jonathan rapidamente percebeu que essas irregularidades não eram fruto do acaso, mas sim de manipulação deliberada. Alguns associados, aproveitando-se de sua ausência prolongada e de sua mente preocupada com a doença de Emily, começaram a desviar fundos. A empresa, anti-sinônimo de estabilidade e inovação, tornará-se vulnerável. E esse era o verdadeiro perigo, não apenas a saúde de Emily, mas também o futuro da Blake Tech, seu sonho de vida, estava ameaçado. Jonathan decidiu então conduzir uma investigação discreta, contando com a ajuda de uma equipe pequena e confiável. Durante vários dias ele dissecou documentos, pesquisou arquivos digitais e reuniu evidências uma atrás da outra. E, para sua consternação, descobriu o inimaginável. O principal instigador dessa traição era ninguém menos que Richard Collins, membro do conselho e seu amigo de longa data. Richard, antes seu confidente e aliado em momentos de necessidade, passou a sentir inveja do sucesso de Jonathan. Frustrado com uma carreira estagnada, consumido pela inveja e pela amargura, aproveitou o momento de fraqueza para tentar tomar o controle da Blake Tech. Mas Richard não esperava a determinação feroz de Jonathan. Munido de provas sólidas, Jonathan preparou um confronto público. Na reunião seguinte do conselho, revelou a extensão da traição. O ambiente normalmente calmo e formal transformou-se num campo de batalha. Richard, pego em flagrante, reagiu com violência. Acusações, ameaças veladas e tentativas de desestabilização. A disputa pelo poder irrompeu abertamente. Mas Jonathan, apesar da dor, do cansaço e do medo pela esposa, permaneceu firme. Cada palavra, cada gesto demonstrava sua determinação em defender o que havia construído. A batalha foi dura, mas fortaleceu sua determinação. Jonathan sabia que precisava proteger a Blake Tech não apenas por si mesmo, mas também por sua família, pelo futuro deles. Apesar das traições, das noites sem dormir e da pressão constante, Jonathan encontrou uma nova vida naquilo que talvez tivesse negligenciado por muito tempo: o calor da família. Quando tudo parecia estar desmoronando, seus negócios minados pela corrupção, a saúde de Emily por um fio, foi nos gestos silenciosos, porém poderosos dos filhos e na resiliência da esposa que ele encontrou forças para seguir em frente. Emily foi transferida para uma clínica especializada na Suíça, renomada por seus tratamentos experimentais. Os custos iniciais foram cobertos com dinheiro adiantado por Lucas e Emma. Esse gesto, marcado por maturidade e sacrifício, chocou Jonathan mais do que qualquer outra coisa.
Ele entendeu que seus filhos não eram mais meros adolescentes, mas jovens adultos capazes de coragem e nobreza nos momentos mais sombrios. Todos os dias ele se comunicava com Emily por videoconferência. Ela, enfraquecida pela quimioterapia, mas ainda com os olhos brilhantes, lembrava-o de que o amor se constrói através das dificuldades, não do conforto. Ela se recusou a desistir, e isso inspirou Jonathan a lutar por conta própria. Com a ajuda de um advogado especializado em fraude interna, ele consolidou o caso contra Richard Collins. As provas eram contundentes: documentos adulterados, apropriação indébita e tentativas de despejo. Em uma reunião especial, Jonathan, diante dos membros do conselho, expôs os fatos com calma, mas firmeza. Richard tentou uma defesa final, alegando erros contábeis e um mal-entendido, mas era tarde demais. A máscara havia caído. A votação foi unânime. Richard foi removido do conselho de administração e medidas legais foram tomadas. A Blake Tech, embora abalada, foi salva. Jonathan reorganizou a equipe de gestão, desta vez cercando-se de funcionários honestos, capazes e compassivos. Enquanto isso, Lucas e Emma também vivenciavam sua própria transformação. A perda do Mustang, o carro que simbolizava liberdade e juventude, deixará um vazio. Mas esse vazio logo foi preenchido por um sentimento muito mais profundo: orgulho por terem agido para salvar a mãe. Eles entenderam que o amor não se mede pelo que se possui, mas pelo que se está disposto a oferecer sem esperar nada em troca. Emily recuperou gradualmente as forças. Seu tratamento estava dando frutos. Os médicos permaneceram cautelosos, mas finalmente falavam em esperança. Ela retornou a Seattle depois de vários meses mais magra, mas com um brilho de vitória nos olhos. Para celebrar esse retorno à vida, Jonathan organizou um jantar íntimo em casa com a família. Nada de especial. Apenas eles, ao redor de uma mesa, risadas, memórias compartilhadas e aquela sensação inestimável de terem sobrevivido juntos. Algumas semanas depois, chegou o aniversário dos gêmeos. Jonathan entregou uma chave para cada um, mas não era um carro qualquer esperando por eles na garagem. Era um modelo híbrido, elegante porém discreto, cuidadosamente escolhido. Não para inflar seus egos, mas para honrar a maturidade que haviam demonstrado. Isto não é um prêmio, disse Jonathan, emocionado. É uma homenagem à sua coragem, ao seu amor. Vocês me lembraram do que realmente importa. Ele olhou para Emily, que deu um sorriso fraco, colocando a mão sobre a dele. Então seus olhos pousaram nos filhos, mais altos do que ele jamais os vira. Naquele momento de suspense, ele compreendeu uma verdade simples mas absoluta. Mesmo com todo o dinheiro do mundo, são os laços invisíveis: confiança, lealdade, família, que dão à vida seu verdadeiro valor. O amor não se mede em ações na bolsa de valores, mas em sacrifícios silenciosos, em olhares cúmplices, em mãos dadas na tempestade. E assim, nesta casa que conhecera lágrimas, raiva e medo, a luz reinou novamente. Não a luz do luxo, mas a luz da resiliência. A família Blake, mais unida do que nunca, agora sabia que juntos, nada jamais poderia quebrá-los. O céu de Seattle tinha aquele tom dourado característico do fim do verão. No amplo quintal da casa dos Blake, luzes de corda pendiam entre as árvores, e gargalhadas flutuavam no ar quente. Hoje a casa estava sediando uma celebração muito especial. Emily, agora em plena recuperação, ria enquanto segurava um copo de limonada. Seu rosto, ainda marcado pelas provações do passado, iluminava-se com paz interior. Seu cabelo, mais curto do que antes, tornara-se seu símbolo de renascimento. Ela não lecionava mais em tempo integral, mas havia aberto uma pequena fundação de artes para crianças doentes, um projeto nascido de sua própria jornada pela natureza. Lucas e Emma, hoje com 23 anos, eram jovens adultos realizados. Lucas, depois de estudar engenharia biomédica, juntou-se a uma startup que desenvolvia tecnologias para aprimorar tratamentos contra o câncer. A escolha não foi trivial. Ele queria homenagear o que sua mãe havia enfrentado e dar uma chance a outras famílias. Emma, por sua vez, havia se voltado para o jornalismo humanitário. Depois de escrever um livro de memórias comovente sobre o sacrifício familiar, ela foi descoberta por um grande veículo de comunicação nacional. Ela viajava com frequência, mas sempre retornava a Seattle para datas importantes, e hoje era uma delas. Naquele dia era o aniversário de casamento de Jonathan e Emily, 25 anos de amor, altos e baixos, promessas cumpridas e lutas compartilhadas. Mas também era o dia em que Lucas faria um anúncio importante no terraço da família. Mãe, pai, disse ele com a voz trêmula de emoção, queria dizer a vocês que acabei de ser aceito para liderar um programa de pesquisa em Boston. É um passo enorme para mim, mas eu jamais teria dado sim tudo que vocês me ensinaram.
coragem, humildade e amor. Aplausos estrondosos irromperam, mas Jonathan permaneceu ali por um momento com os olhos marejados. Viu seu filho adolescente novamente, vendendo o carro dos sonhos para salvar a mãe. Viu sua filha, antes silenciosa, agora uma voz para aqueles que o mundo ignora. Olhou para Emily e sentiu uma gratidão indescritível. Após os discursos, Jonathan se esgueirou por um instante até seu escritório, o mesmo que havia reformado após a crise da Blake Tech. Em sua estante, entre seus prêmios e diplomas, havia uma foto emoldurada. Os gêmeos aos 16 anos, em pé diante de seu Shelby Mustang, radiantes de sorrisos. Logo abaixo, outra foto, tirada um ano depois. Desta vez, eles estavam sentados ao lado de Emily, sorrindo apesar de tudo, com os cabelos cobertos por um lenço colorido. Jonathan sorriu. Ele entendia que a riqueza não se mede pelo tamanho do negócio ou pelo poder da conta bancária. Ela se mede pelos momentos compartilhados, pelos sacrifícios silenciosos, pelo poder de um "eu te amo" sussurrado em meio à turbulência. Ele saiu do escritório e se juntou à família no terraço, com as luzes de fada dançando acima deles como vagalumes. Ele beijou Emily e abraçou os filhos. A vida tirou tudo de nós em algum momento, disse ele com a voz grave. Mas também nos devolveu tudo, porque permanecemos de pé, juntos. E sob as estrelas a família Blake comemorou não uma vitória espetacular, mas uma verdade muito mais bonita. Não há poder maior que o do amor quando ele é exercido pela coragem.